Shalom, meu irmão, que a paz do eterno nosso Deus, Ele possa estar na nossa casa, na nossa família e no nosso coração. E que o eterno, Ele possa nos dar sabedoria da palavra. O tema para o estudo de hoje é esse: a parábola do joio e do trigo, que está em Mateus, capítulo 13, versículo 24 ao 30, que diz assim: Yeshua propôs-lhe outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e começou a brotar, apareceu também o joio. Os servos do proprietário foram procurar-lhe e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Como então está cheio de joio? Ao que este respondeu: O inimigo é que fez isso. Os servos perguntaram-lhe: Queres então que vamos arrancá-lo? Ele respondeu: Não, para que não aconteça que, arrancar o joio, com ele arranque também o trigo. Deixai-os crescer junto até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifeiros: Arrancai primeiro o joio e atais em feixes para ser queimado. Quanto ao trigo, recolhei no meu celeiro. Então, meus irmãos, a parábola do joio e do trigo, quando chega no versículo 36 ao 43, o nosso Senhor Yeshua chama os apóstolos e começa a explicar parábolas a ele, até porque os apóstolos não entenderam a parábola, e pergunta ao mestre: Mestre, nos explica essa parábola? O nosso Senhor Yeshua foi e explicou a ele o significado da parábola. Versículo 36 diz assim: Então, deixando a multidão, entrou em casa e os discípulos chegaram a ele, pedindo-lhe: Explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: O que semeia boa semente é o Filho do Homem. Está falando do nosso Senhor Yeshua. Aquele que fala a verdade é Ele, nosso Senhor Yeshua. Semente significa a palavra do Eterno. O campo é o mundo. Então ele está falando do mundo. Ele não está falando de uma igreja, de uma instituição, não. Ele está falando do mundo. A boa semente são as pessoas do reino. Então, a boa semente são as pessoas do reino. São as pessoas que ouviram a verdadeira mensagem do Filho do Eterno. O joio são as pessoas do maligno. O joio são as pessoas que distorcem as Escrituras. Muitas pessoas entendem que o joio é aquele que não busca Deus, é aquele que não lê as Escrituras, é aquele que não frequenta nenhuma instituição religiosa. Não, não. O joio são as pessoas que distorcem as Escrituras. O joio e o trigo, eles são bem parecidos. É quase imperceptível a gente definir de quem é o joio e quem é o trigo. A gente só vai conhecer um dos dois quando a gente meditar nas Escrituras e saber a vontade do Eterno. Aí sim, vamos saber quem está falando a verdade e quem está falando a mentira, e quem é joio e quem é trigo. O inimigo é o que semeou, é o diabo. A colheita é o fim do mundo. Os ceifeiros são os anjos. Da mesma forma que se juntam o joio e queimam no fogo, assim será o fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles apanharão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. Quem é que pratica a iniquidade? É aquele que não pratica a justiça. Iniquidade é o contrário da justiça. E os lançarão na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então o justo, quem são os justos? Os que obedecem o Eterno, os que buscam conhecimento, os que ouvem o Eterno através dos profetas, dos apóstolos e do nosso Senhor Yeshua. Esses são os justos. Eles brilharão como o sol no reino do seu Pai. E o que tem ouvidos, que ouça. Então, meus irmãos, muito simples essa parábola que o nosso Senhor Yeshua contou. Veja que ele dá uma comparação entre o joio e o trigo. É como eu falei, o joio é aquele que distorce as Escrituras. o que acrescenta aquilo que não está nas Escrituras e o que diminui
aquilo que não pode ser diminuído. Eu quero dizer uma coisa a vocês para que vocês entendam. Em Provérbios, capítulo 30 e versículo do 5 ao 6, Salomão nos diz uma coisa muito interessante. Versículo 5 diz assim: cada palavra que Deus falou é verdadeira. Ele sempre protege aqueles que nele confiam. Então o Eterno protege aqueles que são obedientes à palavra. No versículo 6 ele diz: não acrescentai conselhos e ordem às palavras dele. Se você fizer isso, ele o repreenderá. Mostrará a todos que você é mentiroso. Então, meus irmãos, aquele que acrescenta algo dentro das Escrituras que não tem nas Escrituras, ele é cotado como mentiroso, assim como Salomão está dizendo. E aquele que diminuir algo que está dentro das Escrituras, aquele também é apontado como mentiroso. Então, como é que eu vou saber quem é joio e quem é trigo nesse mundo? Em Mateus capítulo 4 e versículo 4, o nosso Senhor Yeshua, quando ele é tentado pelo diabo no deserto, ele nos dá uma resposta muito interessante. Quando o diabo diz assim: se és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. E ele olha para o diabo e diz: nem só de pão vive o homem, e sim de toda a palavra que procede da boca do Eterno. Então é toda a palavra. Então eu e você precisamos meditar nas Escrituras, entender qual é a vontade do Eterno em nossas vidas, para a gente ver quem é joio e quem é trigo. Porque há muitas pessoas dizendo que não devemos guardar os mandamentos jamais, que os mandamentos foi abolido. Não, rapaz. Os mandamentos permanecem até hoje. Devemos guardar o dia de Shabat, que é o dia de sábado. Devemos adorar o único Deus. Está tudo nas Escrituras. É por isso que quando ele conta essa parábola, ele compara entre o joio e o trigo. Porque o joio e o trigo são bem parecidos, Fica difícil a gente definir quem é joio e quem é trigo. Nesse mundo, a gente só vai saber quem é joio e quem é trigo quando a gente medita nas Escrituras. Aí a gente vai saber quem está falando a verdade, ou quem está acrescentando algo, ou quem está diminuindo. Então, por isso a importância da gente ler, meus irmãos. Leiam as Escrituras, tá? Medite nela. É algo que eu digo sempre. Leiam as Escrituras. Vocês só vão saber a vontade do Eterno em nossa vida se vocês lerem. Aí vocês vão entender quem é joio e quem é trigo. Então, meus irmãos, fiquem em paz, que o Eterno abençoe e que o Eterno nos dê sabedoria ao que precisamos nesse mundo tão difícil que vivemos. Fiquem em paz e que o Eterno nos abençoe.